voz alta. Eu achei que era o microfone. Aí. A número regimental, declaro aberta a 25ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e deputados façam seu registro biométrico no terminal. Estão suspensos os trabalhos. Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater o sucateamento do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, DENOCS, tais como a deteriorização do prédio do referido órgão e problemas relacionados à gestão da atual direção, conforme denúncias recebidas e vistoriadas pelos deputados dessa comissão, Ricardo Campos, Marquinho Lemos, Dr. Jean Freire, Leleco Pimentel, durante a visita à sede do órgão na Coordenadoria Regional de Montes Claros, ocorrida conjuntamente com os deputados Padre João e deputado Paulo Guedes, no último dia 29 de outubro do corrente ano. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende esta audiência de convidados. Convidamos para tomar assento aqui na mesa nosso companheiro deputado Leleco, membro dessa comissão, e dos demais convidados que se fazem presente, que se fazem participar desta audiência de maneira virtual, de forma remota, em função do tempo e do período de mobilização da referida audiência. Convidar para poder participar conosco dessa audiência, já se faz presente de forma virtual o nobre deputado federal Paulo Guedes, representando a Câmara dos Deputados Federais. O nobre amigo vereador Rodrigo André Sateles da Silva, presidente da Associação de Câmaras e Vereadores da Área Mineira da Sudene. O prefeito de Padre Carvalho, o senhor José Nilson Bispo de Sá, presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene. O vice-prefeito eleito do município de Matias Cardoso, Ednei Sanderson Araújo Santos, representando os vice-prefeitos da Área Mineira da Sudene. O senhor Aguimar Pereira Lima, vice-presidente da Federação Quilombola de Minas Gerais e também vice-prefeito eleito do município de Pedras de Maria da Cruz. Outros convidados manifestaram apoio e justificaram a sua ausência nesse evento, que antes de passar a palavra, para os nossos convidados e de fazer a abertura oficial, irei ler aqui as suas considerações. Do gabinete do ministro de Assuntos Administrativos, gabinete da Casa Civil, gabinete do ministro Rui Costa. Excelentíssimo deputado Ricardo Campos, informo que, por indisponibilidade de agenda, o ministro de Estado da Casa Civil, da Presidência da República, o senhor Rui Costa, não poderá participar da audiência pública tão importante desta Comissão de Participação Popular na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas faço justificar a ausência, colocando que este Ministério não evidenciará esforços para atender aos pleitos apresentados no decorrer da audiência proposta pela nobre comissão. Cordialmente, Coordenação Geral de Assuntos Administrativos, Gabinete da Casa Civil, ministro Rui Costa, Presidência da República. Justifica-se também a ausência o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, o senhor Alexandre Padilha. Excelentíssimo deputado Ricardo Campos, a pedido do ministro de Estado-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, agradecemos o honroso convite a ele enviado e informamos que,
por motivo de compromisso na agenda, o nobre ministro não poderá comparecer. Na oportunidade, desejamos sucesso ao evento e reafirmamos o compromisso do ministro Alexandre Padilha para com todos os deputados do Parlamento Mineiro, em especial desta comissão, para que assim, no decorrer da audiência e após ela, possam direcionar à Casa Civil e ao Ministério de Relações Institucionais os encaminhamentos propostos pela nobre audiência pública, em detrimento das questões apresentadas com relação à importante autarquia que é o DENOX desse governo federal. Na oportunidade, desejamos sucesso ao evento. Atenciosamente, cerimonial da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gabinete do Ministro Alexandre Padilha. Por fim, na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a essa audiência, em conjunto com o deputado Leleco Pimentel, com o deputado Marquinho Lemos, com o deputado Dr. Jean, passo aqui a tecer as minhas considerações iniciais. Primeiro, um bom dia a todos e a todas que nos acompanham presencialmente aqui na casa ou de forma virtual, através das mídias sociais do nosso mandato, ou também das mídias sociais da TV Assembleia, onde aqui hoje nós damos seguimento ao trabalho parlamentar dessa comissão. Estivemos, no último dia 29 de outubro, a convite do deputado Paulo Guedes, fazendo uma vistoria, uma visita técnica, para acompanhar a situação do DENOX. O DENOX, que é esse principal instrumento do governo federal no enfrentamento à seca e na viabilização de obras de infraestrutura hídrica para todo o norte de Minas, para todo o semiárido, para todo o estado de Minas Gerais. Um órgão de mais de 100 anos, que, nos auges do governo Lula, no primeiro e segundo mandato do presidente Lula, e também no terceiro mandato do governo do PT, já com a presidenta Dilma, sofreu um auge de grandes conquistas, de grandes obras, de grandes realizações para todo o norte de Minas, para o Jequitinhonha, para o Mucuri, promovendo o acesso à água e ao desenvolvimento hídrico para toda aquela região. Para você ter ideia, deputado Leleco, nós tivemos ali à frente o deputado Paulo Guedes, hoje deputado federal, grande deputado estadual nessa casa, como diretor, entre 2004 e 2006, promovendo as ações de enfrentamento à seca, levando água a mais de 40 mil famílias, levando água e obras de infraestrutura para as regiões importantes do Grande Médio São Francisco, da Serra Geral, do Jequitinhonha, em todo o norte. E hoje nós vimos o quê? Um órgão que totalmente se encontra deteriorado. Não por parte daqueles que ali ingressaram na carreira como servidor efetivo do DENOX, como colaboradores de municípios que, ao longo da trajetória, ajudaram o DENOX a desenvolver um trabalho em favor da região, mas sim em função do governo que nós tivemos entre 2019 e 2023 e 2022, que praticamente sucateou o órgão, praticamente acabou com as políticas públicas para garantir a questão hídrica na região, para garantir água, né, para o manejo, para a alimentação animal, para a produção, mas principalmente para garantir água para a vida. E aí o que nós temos visto no DENOX, nesse 1 ano e 9 meses de governo, é que as mesmas pessoas que estiveram nos 7 anos de desgovernos que ocorreram no governo do Michel Temer, no desgoverno do Bolsonaro, estão à frente do DENOX sobre as indicações políticas de alinhamento de governo, mas que correspondem ao que nós vivemos num passado ruim, um passado de genocídio, de falta de política pública, e que lá no DENOX tem ocorrido até hoje. Nós temos visto um órgão onde a direção não trabalha em favor da política pública, onde a direção do DENOX nem sequer se faz presente como a coordenadora, nem sequer tem justificado a sua ausência aqui nesse debate, após o convite enviado pela Casa Legislativa. Então, o debate aqui hoje, gente, na verdade, ele cumpre um caráter institucional. É um debate
para nós apresentarmos um relatório à Casa Civil, ao ministro Rui Costa, ao Ministério de Relações Institucionais, ao ministro Alexandre Padilha e também ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que é o nosso ministro Valdez Góes, e também ao presidente do DENOX, lá em Fortaleza, sobre a situação precária que está em Minas Gerais. Minas Gerais, que é um dos maiores estados desse país, uma população de 21 milhões de habitantes, não pode deixar que o governo Lula fique com vendas em seus olhos para um órgão tão importante. E o nosso papel, enquanto parlamentar, eleito pelo povo mineiro, é de não passar pano quente, é de não acobertar aquilo que não está dando certo. E aí, nós queremos aqui fazer esse debate com os nossos convidados e com os deputados aqui presentes, para apontarmos um relatório daquilo que poderá voltar a ser esse órgão que tanto fez e que eu acredito que ainda tanto fará em favor do povo mineiro, em especial do povo do semiárido. Então, declaro aqui aberta a nossa audiência, nesse intuito de construirmos, né, um debate, um relatório, para apontar o nosso governo do presidente Lula, que é o governo que tem voltado a fazer o Brasil ser melhor, que é o governo que tem investido orçamento para combater a seca, para enfrentar, né, e resistir ao semiárido, e principalmente promover uma vida melhor aos nossos povos, com a retomada de programas tão importantes, como o programa Água para Todos, como o programa Luz para Todos, o Leite pela Vida, enfim, somente no novo PAC, para Minas Gerais, 124 bilhões de reais estão previstos para dar garantia à política pública. E aí, nós não podemos aceitar que esse órgão tão fundamental, que é o DENOX, fique da forma que está. E, por isso, nós pedimos um basta a essa gestão que está no DENOX, em Montes Claros, e, mais ainda, respeito aos servidores, respeito aos colaboradores do DENOX, que sonham em ter concurso, em ter carreira, em ser valorizados e a voltar a promover a política pública desenhada pelo órgão. Então, aqui, as minhas considerações. Agradeço a todos vocês que nos acompanham pela TV Assembleia, que participam conosco. Acabou de entrar aqui na sala também o nosso grande amigo, convidado também para essa audiência, e que esteve conosco lá na vistoria, na visita técnica do DENOX, o deputado Padre João. Seja muito bem-vindo. E aqui, agora, eu passo a palavra ao nosso amigo deputado Deleco, para as suas considerações, para, em seguida, ouvir os nossos convidados que se fazem presente aqui nessa importante mesa. Muito obrigado. Saudação de bom dia, deputado Ricardo, deputados Padre João, deputado Paulo Guedes, representantes aqui também da Associação de Vereadores, da área também das câmaras de vereadores da área mineira da Sudene, da Avans, Zé Nilson Bispo também, que é da Associação dos Municípios da área mineira da Sudene, e o Ednei Sanderson, que é vice-prefeito eleito também de Matias Cardoso. Nós cumprimos com um dos elementos importantes para a atuação parlamentar, ou seja, do Poder Legislativo. Nós estivemos, durante a audiência do PPAG, realizada em Montes Claros, numa diligência ao DENOX, um departamento que há mais de 100 anos foi criado para o combate à seca, pensando que a sobrevivência humana nessas áreas necessita de políticas públicas. Pois bem, 100 anos depois, com uma das maiores crises climáticas já registradas, e que o Brasil, não só pelas chuvas do Rio Grande do Sul, mas também pela desertificação que avança, e avança exatamente onde? No norte, no Jequitinhonha, no nordeste, por conta de vários fatores. Mas a atuação do DENOX, que deveria estar fortalecida diante disso, nós encontramos, foi o contrário. Eu e o Padre João também ali acompanhamos e temos acompanhado e pudemos ouvir, junto com o Ricardo, Paulo Guedes, com os deputados Dr. Jean, Marquinhos Lemos, da ingerência, e foi dito em letras garrafais, de um deputado desta casa, que hoje comanda a relação do que se faz e do que não se faz. Aliás, do que não se faz. Porque o sucateamento do DENOX, hoje,
é com os dedos do deputado Arlen Santiago, que foi denunciado, inclusive, pelos servidores, é quem comanda o que será entregue de material, o que é que vai se fazer enquanto ali serviços prestados ao nosso povo, que clama e espera intervenções do DENOX há tempos. Este, que todos conhecem, propala a propaganda anti-presidente Lula, anti-governo popular, e que hoje ainda acha que está no governo de Bolsonaro, para poder meter o dedo e mandar e desmandar onde quer. Então, nós ouvimos todos os deputados dos servidores que o ingerente tem nome, é Arlen Santiago. Mas o pior é o nosso governo federal aceitar esta ingerência política daquele que deseja o fim, a extinção do DENOX. E que causa um mal, porque ao não colocar recursos, ao não reestruturar os serviços com os servidores que ali estão, e pior, ao não entregar aquilo que as emendas e demandas foram apresentadas, está fazendo com que o nosso povo sofra ainda mais, porque há indícios de que isto seja corrupção. O que é, então, um fura-fila, se não um corrupto? O que é aquele que desvia o dinheiro de um lugar para outro, se não um corrupto? Então, nós estamos a trazer aqui nesta comissão a denúncia de corrupção. Porque o que corrompeu as relações do DENOX nos últimos anos foi exatamente a ingerência política, o fura-fila, a corrupção e este Departamento Nacional de Combate, na verdade, de Obras e Combate às Secas, não pode continuar deste jeito. Isto é uma vergonha para o nosso governo Lula, isto é uma vergonha para todos e todas que têm esperança de que os povos quilombolas, os geraizeiros, o nosso povo mais pobre tenha acesso a políticas públicas de irrigação, de abastecimento e de cuidado com a vida. Meu breve relato desta, que foi uma audiência também nossa, promovida pelo PPAG, mas que nos levou ao DENOX, e eu faço aqui, junto com o Padre João também, esta presença nesta denúncia, e que esse relatório possa apontar a gravidade, deputado Ricardo, a gravidade que se encontra o DENOX em Minas Gerais. Parece-me que é muito mais grave do que vimos. Tem coisas ali que são medonhas, debaixo daquilo que conseguimos ver ainda durante a visita. Parabéns pela audiência, tanto eu quanto o Padre João estamos aqui, signatários deste relatório, junto com vocês. Bom dia. Obrigado, deputado Leleco, pelas breves considerações. E esse que é o intuito. A partir desse trabalho técnico, também desenvolvido por essa comissão, apontarmos aos nossos governos aquilo que pode ser feito de melhor para melhorar a vida do povo. E lembrando, deputado Leleco, a todos os ouvintes aqui, né, e a todos que nos acompanham também pela TV Assembleia, o governo do presidente Lula teve um momento do PPA, onde os órgãos puderam propor as ações orçamentárias para os próximos 4 anos. E aí, acabamos de ver, enquanto o DENOX da Bahia tem um orçamento anual, em média, de 820 milhões, o DENOX, em Montes Claros, ele vive meramente da emenda parlamentar, das emendas parlamentares que são colocadas por aqueles que indicaram. E aí, no total desrespeito da coordenadoria, hoje, lá no DENOX, que, inclusive, não justificou a sua ausência aqui, muito menos, né, informou o motivo da não presença, nós vimos o quê? Um aparelhamento da máquina por aqueles que indicaram, como bem colocado o deputado Leleco. Então, é isso que nós queremos apurar para combater esse tipo de crimes, principalmente na esfera federal. Dando seguimento aqui, quero convidar para fazer uso da palavra, ele que se faz presente desde o início da reunião, pontualmente às 10 horas, esse grande amigo, esse grande defensor do norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, todo o povo geraizeiro, que tão bem nos representa lá na Câmara Federal. Com a palavra, o deputado federal Paulo Guedes.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar aqui o deputado Ricardo Campos, deputado Leleco e os demais deputados que participam desta audiência pública, meu colega deputado federal Padre João, as demais autoridades. Cumprimentar aqui também o prefeito de Manga, Anastácio Guedes, que está aqui participando do meu lado, aqui em Brasília, dessa audiência. E dizer, Ricardo, primeiro parabenizar a você, a Comissão de Participação Popular da Assembleia. Quero aqui cumprimentar o presidente Marquinhos, vocês que estiveram e viram de perto, né, a fala de todos os servidores de carreira do DENOX, que receberam essa comissão lá em Montes Claros, mês passado. E vocês puderam ver de perto, as graves denúncias desses servidores. Denúncias de todas as naturezas. Primeira denúncia de assédio moral. Assédio moral. O DENOX é um órgão que tem poucos servidores em Minas. Eu falo isso porque conheço, eu fui coordenador do DENOX em Minas de 2003 a 2006, onde desenvolvemos um belíssimo trabalho de reerguer esta autarquia, que tanto fez pelo Brasil, na construção de barragens, no abastecimento de água das comunidades, em todos os projetos que o DENOX já fez pelo nosso povo. Mas nos últimos anos, desde o início do governo do Temer, do golpista Temer, e depois do Bolsonaro, que o DENOX vem sendo controlado pelo mesmo deputado Arlen Santiago, já dito aqui pelo deputado Leleco. E ele vem cometendo as maiores injustiças, atos que merecem todo tipo de denúncia e apuração do uso da máquina pública de forma indevida. Inclusive durante as eleições, não só destas eleições deste ano, mas de outras eleições. Na entrega sem nenhum critério de materiais do DENOX, né, em véspera de eleição. Mais do que isso, com o desvio de emendas parlamentares de outros parlamentares para suas bases. Desde 2018 e 2019, e ele vem fazendo isso. Passaram pelo DENOX 3 coordenadores indicados por ele. O Alex, que é lá de Porteirinha, que não quis ficar, porque era muita ingerência que o deputado Arlen Santiago exigia que ele fizesse. Depois ele colocou um delegado, que também não aguentou a ingerência e saiu. E agora a atual coordenadora, que vive mais de atestado médico, mal vai no DENOX. Quando vai lá, é para atender aos caprichos do deputado, para fazer de forma, né, sem nenhum critério, sem respeitar os critérios, né, os atendimentos políticos, muitos deles de desvios de emendas parlamentares de outros deputados para atender suas bases. Então é importante essas denúncias ficar bem claras aqui, porque são vários deputados federais que colocaram recursos na autarquia, como eu, Reginaldo Lopes, Rogério Correia, tantos outros, Nilton Cardoso Júnior, que reclamaram, né, da execução das emendas, porque as emendas foram desviadas para atender às bases eleitorais deste deputado bolsonarista, que tem, assim, todos os dias nas suas lives, xinga o presidente Lula, xinga o nosso partido, num desrespeito completo. E eu não entendo, porque até agora o ministro Padilha não tomou providência desse assunto. Eu venho relatando isso ao governo desde o primeiro dia de governo. Então, fica aqui a nossa indignação para que o nosso governo tome as providências, porque eles chegaram ao ponto absurdo de deixar cortar a luz do DENOX, cortar a água do DENOX. E nós vimos lá, Padre João, aquele dia, a água que os funcionários estão bebendo no DENOX, eles têm que levar de casa. Nem água para beber tinha lá. Cortaram o programa dos servidores, todos os servidores que estavam no DENOX contratados foram demitidos, só tem agora só a segurança.
não tem limpeza. Então, é um absurdo completo. E a coordenadora de plantão vive mais de atestado, ela vai lá 2 dias no mês, depois entra com atestado, renova o atestado, volta, continua recebendo pelo cargo sem trabalhar. Então, isso é um absurdo completo. E o pior, Ricardo, pior, servidores, quando eu falo de assédio moral, eu tenho provas. Está aqui, ó, vou mandar para a comissão um ofício dela a um servidor. Esse servidor aqui, ó, o Deison Alquimim de Oliveira. Ele era o único engenheiro do Denox. E quando ele se recusou a assinar um processo que ele achou que estava errado, que tinha inconsistências, que tinha coisa errada, ela pediu a transferência dele para o Rio Grande do Norte, ou seja, deixando o Denox de Minas Gerais sem um engenheiro sequer. Era melhor não ter engenheiro para fazer o que eles quisessem. E eles perseguiram esse funcionário a ponto de ele pedir para sair do Denox. E ele conseguiu ser transferido para o Instituto Federal. O Denox está sem engenheiro por causa do assédio moral sobre esse funcionário. E mais do que isso, 10 funcionários do Denox pediram aposentadoria sem querer. Eles queriam continuar trabalhando no Denox. Foram obrigados a pedir aposentadoria porque não suportava o assédio moral ali praticado dentro da instituição. Então, a situação é muito grave, né? É muito grave. É importante que essa comissão peça a fiscalização ao Ministério Público Federal para fiscalizar, inclusive, as entregas, porque as emendas minhas, as emendas deixadas pelo deputado federal Gabriel Guimarães, do ano de 2018 para 2019, mais de 3 bilhões de reais foram desviadas, nada foi entregue nem atendido. Emendas de 2019 e 2020, que foram surrupiadas a mando do deputado de plantão que manda e desmanda no Denox. Então, quero deixar aqui claro essa indignação para que o Denox volte a ser a autarquia de todos, que todos os parlamentares possam colocar emendas, que todos os deputados possam fazer com que o Denox seja recuperado e estimulado a fazer, né, o que ele sempre fez, cuidar das pessoas, cuidar do enfrentamento no combate aos efeitos da seca, na construção das barragens. Temos obras paralisadas, como a barragem de Congonhas, a barragem de Berizal, são obras do Denox, que desde que eles entraram aí, não fizeram absolutamente nada para que essas obras andassem. Pelo contrário, é um abandono completo de Berizal, um abandono completo de Congonhas, um abandono completo dos projetos de barragens, perfuração de poços. Perfuração de poços, fiquei sabendo que ainda fazem, mas daquele jeitinho, sem nenhum processo legal, sem exigir escritura, ou seja, tem poços aí que precisam ser fiscalizados, porque há denúncia de que há perfuração de poços em propriedades privadas. Isso precisa ser apurado para que a gente possa colocar isso em pratos limpos. E é importante que o ministro Padilha e o governo tomem ciência do que estamos denunciando aqui hoje. Nós não podemos admitir que dentro do nosso governo esses malfeitores bolsonaristas continuem a imprimir esse ritmo desordenado. Era isso, deputado Ricardo Campos. Muito obrigado. Estou aqui à disposição para continuar falando assim que for necessário. Muito obrigado, deputado federal Paulo Guedes, pelas considerações e por trazer aqui tantas informações importantes para o relatório que nós iremos apresentar ao final da reunião, com essas proposituras, né, encaminhar ao Ministério Público Federal, os pedidos de providências ao Tribunal de Contas da União e, mais ainda, as agendas com o Denox em Fortaleza e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e também das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para darmos uma solução favorável nesse caso. Agradeço a sua consideração e pela presença aqui. Vou convidar agora para fazer uso da palavra, agradecer a sua presença e passar para poder fazer a sua fala, o nosso amigo José Nilson Bispo de Sá, prefeito Nilcinho, do município de Padre Carvalho,
presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene. Com a palavra, Nilcinho. Tem que abrir o microfone, Nilcinho. Bom dia, meu amigo Ricardo. Quero cumprimentar você, Paulo Guedes, deputado Lelec e demais participantes. E parabenizar pela essa audiência, porque aqui eu sou testemunha desse DENOX. Nós temos aqui mais de 100 municípios sofrendo aqui com a seca, precisando de poços artesianos. Sabemos que lá no DENOX tem 2 máquinas novas para abrir poço artesiano e ninguém consegue nem um poço sequer lá naquele DENOX. Hoje é um órgão, uma autarquia que está sucateada, precisando que o governo federal tome uma posição e ponha esse DENOX para rodar. Eu sou prefeito de 4 mandatos. A única vez que eu vi esse DENOX rodar foi quando o Paulo Guedes estava na frente dele, rodava beleza, funcionava tudo, atendia todos os municípios. E hoje a gente vê aí o DENOX, uma autarquia que não está valendo de nada. Então o governo precisa investir na estruturação dessa autarquia para atender, porque a gente sabe que o DENOX é um órgão forte. Você vê aí no Nordeste, o DENOX é super respeitado, e aqui no norte de Minas, aqui, a gente vê que é um órgão que é a mesma coisa de não ter, uma coisa que nós, prefeitos, não precisamos contar, porque não funciona nada. Então, o que eu tinha que passar aqui era isso, e parabenizar vocês pela audiência. Obrigado, prefeito Nilcinho, nosso presidente da AMANS. Importante trazer esse relato aqui da Associação, né, dos Municípios da Área da Sudene, para que nós possamos apontar um caminho para aquilo que nós propomos de melhoria na região, com esse importante órgão que é o DENOX. Quero agradecer a presença e convidar para fazer uso da palavra aqui também, esse grande amigo, esse deputado muito atuante em favor do nosso povo, de Minas Gerais, nosso deputado federal, Padre João, que se faz presente também. Com a palavra, deputado Padre João. Então, saudar aí o deputado Ricardo, parabéns pela iniciativa. Acho que caiu a conexão do Padre João. É uma segunda, na verdade. Eu estava falando... Oi. Voltou a conexão, Padre João. Pode ficar à vontade, deputado. Está me ouvindo agora? A conexão do deputado Padre João caiu, parece, mas assim que retornar, nós voltamos a fala para o novo parlamentar. Quero aqui agradecer a presença e convidar para fazer uso da palavra o vereador Rodrigo André Sateles, vereador da Câmara Municipal de São Francisco, presidente da Associação de Câmaras e Vereadores da Área Mineira da Sudene. Com a palavra, grande amigo Rodrigo Teles.
Parece que o Rodrigo Oi, voltou. deputado. Voltou aqui. Estava mal caindo. Primeiramente, te parabenizar por essa audiência. Falar aqui cumprimentar a todos que fazem presente nessa audiência aqui presencialmente, de forma virtual também. Dizer da importância do DENOX para a nossa região. Sabemos o que foi feito aqui para nossas comunidades rurais de São Francisco, o quanto que ele atuou na perspectiva de melhorar, minimizar os impactos da seca aqui na nossa localidade, não só em São Francisco, mas você pega aqui todos os municípios circunvizinhos, nós sabemos o quanto o DENOX avançou em épocas anteriores, lá em 2002, na época do início do governo Lula, o quanto foi diferente aqui, quando Paulo Guedes ainda era coordenador do DENOX, e de lá para cá, como nós percebemos que o DENOX ele vem se caindo, e na verdade, se você perguntar aqui hoje, a qualquer morador da zona rural, qualquer associação, presidente, o que é DENOX, as pessoas hoje não sabem nem o que é DENOX, porque perdeu o poder dela, perdeu o poder simbólico da instituição, a força de poder atender as comunidades rurais, de atender o camponês, de atender aqui o quilombola, de atender o nosso ribeirinho, e nós percebemos o quanto que tem que ser repensado a forma como a DENOX tem atuado recentemente, como tem que ser feito. Por isso a importância dessa audiência, parabenizá-lo por fazer esse enfrentamento, por essa coragem, em detrimento do povo norte mineiro, em detrimento do nosso povo, da nossa região. E colocando aqui à disposição também, para poder participar de mais audiências, de mais ações importantes, para que possamos discutir. E é importante essa questão dessa cobrança do governo federal, cobrança do ministro, para que possa tomar realmente, talvez, uma firmeza em relação ao DENOX, quando nós pegamos aqui a dificuldade que nós vencemos. Acho que seria bom trazer para logo, vir aqui na nossa localidade, na nossa região, conhecer de perto o que as pessoas estão sofrendo. É tão drástico. Muitas vezes falam que nós estamos vendo escassez de água, nós estamos à margem do Rio São Francisco, tem comunidades, deputados, comunidades a cerca de 150 metros, gente morando a 150 metros, 300 metros do Rio São Francisco, pegando água ainda em balde, pegando água ainda de carroção, quem não tem acesso a tubulação, as coisas, a estrutura para que possa captar água. Nós estamos falando aqui de uma realidade que muitas vezes as pessoas não têm acesso a poços artesianos, mas eu estou falando aqui que já tem acesso, a água lá está na frente, mas falta muitas vezes uma estrutura básica, coisa pequena. Nós estamos falando aqui do mínimo, o mínimo que essa instituição poderia estar fazendo por nossa região, e eles estão aí simplesmente desleixados. Você tem uma ideia, se você pegar aqui a Prefeitura de São Francisco, por exemplo, nós deve ter aí tempos e tempos e tempos sequer que nós protocolamos um projeto com o DENOX. Eu, particularmente, e a minha equipe, por exemplo, aqui muitos amigos vereadores, não protocola mais nada no DENOX, porque a gente sabemos, porque lá está uma situação assim, de certa forma, de um coronelismo, de uma situação que se evidencia para detrimento do grupo, uma instituição que passou de ser pública e virou particular. A verdade é essa, então você tem que ser repensado mesmo, de parabenizar por a coragem, pelo enfrentamento necessário, parabenizar aqui os deputados do Partido dos Trabalhadores pelo posicionamento em relação a essa situação. Conte com a gente aqui no que precisar de relatórios, precisar de imagens aqui, comprovatórios, tudo aquilo que nós estamos dizendo, para poder ainda contribuir mais para o relatório final dessa audiência. Nós temos à disposição aqui para poder somar e poder contribuir para que possamos estar evoluindo na função simbólica. E não está apenas na função simbólica, mas ficar... Ainda é um desafio, né? Obrigado, vereador Rodrigo Teles, pela presença aqui nesse importante evento e mais ainda pela narrativa trazida aqui com relação à experiência vivida aí em São Francisco, na região, sobre a importante atuação do DENOX quando teve a gestão, né, do deputado Paulo Guedes como coordenador, do nosso amigo Gustavo Xavier, do nosso amigo César Emílio, mas que desde 2016, com o golpe na presidenta Dilma, nós temos visto esse sucateamento. Obrigado pelas considerações, e vai ser muito importante, sim, que a Avance encaminhe para essa comissão o relatório dos vereadores em todas as suas cidades e áreas de atuação, com relação àquilo que o DENOX deveria estar cumprindo e, infelizmente, não tem feito. Então, agradeço a participação e contamos com o seu apoio nesses encaminhamentos. Quero aqui registrar a presença e agradecer por participar conosco desse espaço, nosso grande amigo,
ex-deputado Ivo José da Silva, que nos prestigia e também deu a sua colaboração enquanto esteve como deputado federal lá para o DENOX, né, Ivo? Indicando emenda parlamentar, indicando recurso ao orçamento da União. Sua presença abrilhanta o nosso evento e fica à vontade também. Quero aqui agora convidar para fazer uso da palavra, saber se ele conseguiu voltar à conectividade normal aí, o deputado federal, Padre João. Parece que não, né? Gente, vocês que nos acompanham pela TV Assembleia, pelos meios digitais do nosso mandato, têm observado. É uma audiência de convidados. Voltou, que maravilha. Com a palavra, o deputado Padre João. Deputado Ricardo, obrigado. E desculpa pelo transtorno, sinal pela diligência, né, que provocou, que a gente fez lá no DENOX. Tivemos essa visita lá junto com o Leleco, né, o Paulo Guedes. Então, e para socorrer, de fato, as pessoas que mais precisam, com a mudança do clima, é exigido de nós aprimorar, buscar as novas tecnologias, né, para a convivência com a seca. Ele está sendo sucateado, abandonado. Então, tanto os servidores, quanto equipamentos, quanto prédio. Então, é inadmissível, por isso que eu quero dizer para você, conte conosco, viu, nesta luta. Seja aqui em Brasília, aí, tiver aqui também em Fortaleza, a gente está pronto, porque nós tínhamos que avançar com as barraginhas, sobretudo as barraginhas. Os volumes de chuvas são intensos, embora concentrado em época do ano. Então, é uma forma da gente aproveitar e garantir às pessoas não só acesso a uma água, mas também a produzir, a criação de animais e ter qualidade de vida. Então, parabéns. Uma renovação numa determinada parte, isso só traz prejuízo para a sociedade. Conte conosco. Obrigado, deputado Padre João. Muito importante a sua presença na visita técnica que a comissão fez lá na Coordenadoria Regional do DENOX em Montes Claros e também, mais ainda aqui, a sua participação com seu depoimento, né, e com a sua experiência nesse trabalho de convivência com o semiárido e também na luta pelo fortalecimento do DENOX. O que nós apontamos aqui é aquilo que nós temos visto de problema, que desde 2016 o DENOX tem sofrido em função dos desgovernos que nós tivemos na presidência da República, mas que hoje, mesmo no governo que quer promover a melhoria para o Brasil, quer promover a afirmação de políticas públicas, lá, aqui em Montes Claros, né, nós temos visto ainda o que foi nos governos do Michel Temer e do Bolsonaro. Retrocesso, falta de política pública, clientelismo político, que, inclusive, como bem colocou o deputado Paulo Guedes, nós iremos encaminhar aqui essas denúncias ao Tribunal Regional Eleitoral, ao Tribunal Superior Eleitoral, porque parte daquilo que foi feito de forma indevida pelo DENOX, com certeza comprometeu a eleição em vários municípios. Então, quero agradecer a presença do deputado Padre João e espero que possa contribuir conosco nesses encaminhamentos. Quero aqui também agradecer a presença e convidar para fazer uso da palavra o senhor atual vice-presidente da Federação Quilombola de Minas Gerais, Aguimar Pereira Lima, também vice-prefeito eleito no município de Pedras de Maria da Cruz, para suas considerações.
Precisa destravar o microfone, Aguimar. Bom dia a todos e todas. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa audiência pública, dizer da importância desse processo com referência aos nossos povos e comunidades tradicionais. Os nossos territórios estão cada dia mais difíceis, necessitando principalmente das políticas públicas que o DENOX nos oferece. Mas isso também precisa desse corpo técnico, porque as principais entidades beneficiadas pelo DENOX são as entidades que realmente precisam do corpo técnico, precisa para que a gente possa realmente ter os nossos projetos atender que realmente a gente necessita. E desde já agradecer e parabenizar todos os deputados que estão nessa caminhada com a gente, principalmente porque é de suma importância que o mais urgente possível o nosso governo, aí através do ministro Padilha, tome umas decisões urgentes, porque também está muito difícil a relação aqui embaixo, principalmente para as lideranças, quando nós falamos com referência ao DENOX, porque parece que quem está lá está... Até para as lideranças está difícil, porque quem não concorda sofre as consequências disso, ficando fora dos projetos, das ações, que pode fazer com que as pessoas que verdadeiramente votaram no presidente Lula, que são as comunidades tradicionais, possam ser atendidas com as políticas públicas necessárias. Desde já, agradecer ao senhor deputado por mais essa oportunidade de estar discutindo as questões do norte de Minas Gerais com quem realmente precisa ser discutida. E estamos aqui à disposição para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida de quem precisa, com um bem maior que a água. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Aguimar, pela participação. Muito importante, e quero o seu apoio, juntamente à Federação Quilombola, para apresentar para essa comissão, né, o relatório daquilo que o DENOX deixou de cumprir nos últimos 8 anos para com todas as comunidades quilombolas, e que, como diz o deputado Paulo Guedes, né, projetos que foram protocolados pela população quilombola, pelos municípios e tantas outras demandas se perderam nos últimos 8 anos porque houve uma centralidade de atendimento, né? Usurparam das emendas parlamentares de diversos deputados aqui presentes, como o deputado Padre João, como o deputado Paulo Guedes, o deputado Gabriel Guimarães e outros, em detrimento de não atender essas demandas importantes do território quilombola, do território vazanteiro, ribeirinho e dos municípios. Ou seja, cometendo aí um crime de improbidade administrativa em não atender a demanda correlacionada naquelas emendas parlamentares. Então, isso vai ser apurado com os encaminhamentos que nós daremos aqui para que o Ministério, né, da Integração e a Casa Civil do governo do presidente Lula tome as providências devidas o quanto antes. Por fim, quero convidar aqui também, agradecer a presença, convidar aqui para fazer uso da palavra, representando os vazanteiros, os geraizeiros e também os nossos vice-prefeitos de toda a região da área mineira da Sudene, o meu amigo Ednei Sanderson Araújo Santos, vice-prefeito eleito do município de Matias Cardoso. Com a palavra, meu amigo Ednei. Libera o microfone, Ednei. Seu microfone está travado ainda, Ednei. Liberou. Oi, bom dia. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a todos aí, agradecer aos nossos deputados Ricardo Campos, agradecer ao nosso deputado federal Paulo Guedes, todos os nossos deputados aí do PT, os nossos vereadores, prefeito, e dizer que eu me coloco à disposição, Ricardo, né, parabenizar você pela luta, né, porque a gente precisa muito do DENOX, principalmente a nossa região aqui, que é uma região sofrida na questão da seca, e a gente precisa muito desse apoio, dessa força, e parabenizar vocês, e me coloco à disposição para estar aí, junto com vocês nessa luta aí. Agradecer a todos vocês aí, minha palavra é essa aí, e estou aqui à disposição, viu, deputado? Obrigado, nobre amigo, vice-prefeito eleito de Matias Cardoso, Ednei Sanderson, e essa participação do nobre vice-prefeito, do Aguimar, pela Federação Quilombola, do Rodrigo, nosso presidente da Avans, do Nilcinho, presidente da AMANS,
e dos nobres deputados, né, deputado federal Padre João, deputado federal Paulo Guedes, e aqui também do deputado Leleco, abrilhantam essa audiência, porque o intuito é o que eu tenho narrado aqui desde o início da reunião. O trabalho do parlamentar, ele consiste em propor orçamento, em fiscalizar obras, em propor ações de desenvolvimento do Estado, seja ele a União, o Estado ou o município. E aqui, o nosso apontamento, ele está dando seguimento a um trabalho que foi feito da visita técnica desta comissão junto ao DENOX durante a audiência pública que nós fizemos do PPAG, que vai investir mais de 40 milhões de reais em nossa região, em nossos municípios, mas que aqui nós podemos apontar diversas irregularidades. Recebi aqui também, e queria constar nos anais dessa casa, diversas denúncias de perseguição da coordenadora do DENOX em Montes Claros com relação aos servidores terceirizados, com servidores aos servidores efetivos, inclusive de fazer uso dos servidores terceirizados daquele órgão para serviços na própria residência daquela coordenadora. Ameaças, calúnia, difamamento, difamação, xingamentos, demissões injustas, dentre outros, têm sido parte da falta de respeito e, mais ainda, da falta do compromisso público correlacionado àquela coordenadora, que, inclusive, só de atestados e só de garantia de não participação do cumprimento da carga horária de trabalho, ela tem mais horas de serviços não prestada ao DENOX do que efetivamente executado. E, por fim, hoje mesmo, no dia de hoje, a CGU, a Controladoria Geral da União, está em Montes Claros apurando possíveis irregularidades em diversos contratos, né, de licitações, de objetos contratados de forma irregular, de forma escandalosa, feita pela própria coordenadora. Para vocês terem ideia, deputados, colegas dessa comissão e público que nos assiste, a coordenadora pagou por mais de 11 mil reais para arrumar o portão da portaria, sendo que havia orçamentos 3 vezes inferior ao valor pago por ela. Então, nós temos aqui uma série de denúncias com relação à gestão dela, da servidora, nomeada sob indicação do deputado Fred Costa, do deputado Arlen Santiago, que cumpre ali mando político, mas que está denegrindo servidores, está perseguindo pessoas. Há indícios de diversos servidores terceirizados ou cedidos pelos municípios, passando por situações psicológicas abaladas e, mais ainda, constrangedoras em função do que ela acarretou. Mas aqui, além de trazer essas denúncias que eu tenho recebido e que vão constar nos anais dos relatórios enviados ao Ministério Público Federal, à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União e também aos Ministérios da Integração e Desenvolvimento Regional, à Casa Civil e Relação Institucional do governo do presidente Lula, nós iremos apurar esses fatos. Dessa audiência, deputado Paulo Guedes, deputado Padre João e nobres participantes que nos acompanham e participam, nós iremos encaminhar os relatórios para que esses órgãos tomem providência. Mas, mais ainda, a partir de hoje, uma força-tarefa para que nós possamos ir até o DENOX em Fortaleza, apresentar essa série de denúncias trazidas aqui nessa comissão e também um relato do que nós vimos aí em Montes Claros, apresentar ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, também os nossos apontamentos sobre o que foi realizado pelo DENOX desde o ano de 2016 até o presente ano, que nós somente temos conhecimento por falácias. Então, nós queremos apresentar aqui vários encaminhamentos, dentre eles alguns que eu lerei, farei a leitura aqui para apreciação de novos parlamentares e também encaminhamento dessa comissão. Requerimento em comissão a ser apresentado nessa comissão.
Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam encaminhadas ao ministro da Casa Civil, da Presidência da República, ao ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, ao ministro das Relações Institucionais e ao presidente, diretor-presidente do DENOX, em Fortaleza, as notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o socateamento do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, DENOX, tais como a deteriorização do prédio do referido órgão, problemas relacionados à má gestão da atual direção, conforme denúncias recebidas por esses deputados dessa comissão durante visita à Coordenadoria Estadual em Minas Gerais, com sede no município de Montes Claros, e também apresentados aqui no ato desta audiência pública, para conhecimento e providências que julgar necessário. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2024. Assinam o deputado Ricardo Campos, o deputado Marquinhos Lemos, deputado doutor Jean Freire e deputado Leleco Pimentel. Requerimento em comissão. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que sejam encaminhados ao Ministério Público Federal, ao Tribunal de Contas da União, à Controladoria Geral da União, as notas taquigráficas da 25ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o socateamento do DENOX, tais como a deteriorização do prédio do referido órgão, o abandonamento de máquinas e equipamentos e os problemas relacionados à gestão, à má gestão da atual direção, conforme denúncias recebidas por deputados dessa comissão durante visita à Coordenadoria Estadual em Minas Gerais, com sede em Montes Claros, e apresentadas também durante a realização dessa audiência pública. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2024. Deputado Ricardo Campos, deputado Marquinhos Lemos, deputado Leleco Pimentel, deputado doutor Jean Freire. E, por fim, apresentando aqui também um requerimento para tomada de providências, um requerimento ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União, para que nós possamos, para que seja apresentado pelo DENOX, desde as gestões de 2016 até 2024, sobre o relatório sobre a execução orçamentária das emendas parlamentares de todos os deputados e senadores que destinaram emendas desde 2016 até 2024, correlacionando se os objetos foram efetivamente cumpridos, se as emendas foram destinadas aos objetos finais, quantos poços artesianos foram perfurados na área mineira da Sudene durante esses 8 anos de gestões no DENOX, em decorrência do que foi apresentado aqui, quais programas e projetos executados pelo DENOX e quais os contratos que foram firmados nesse período, bem como quais os municípios foram beneficiados com as atividades desempenhadas pelo DENOX, quais as comunidades e o número de famílias beneficiadas. Isso para que nós possamos ter conhecimento da execução orçamentária realizada pelo órgão e a garantia efetiva da política pública proposta pelo governo do presidente Lula e aqui fiscalizada por essa comissão, conforme denúncias recebidas por deputados dessa comissão durante essa audiência pública e para que possam tomar as providências cabíveis conforme as leis ordinárias desse país. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2024. Assinam deputado Ricardo Campos, deputado Marquinhos Lemos, deputado Leleco Pimentel e deputado doutor Jean Freire. Por fim, a presidência indaga aos convidados e convidadas se desejam fazer uso da palavra para as suas considerações finais. Passa a palavra aqui agora, para as suas considerações finais, o deputado federal Paulo Guedes. Primeiro, parabenizar Ricardo por a realização dessa audiência pública, agradecer a todos os participantes e só acrescentar um detalhe aí no requerimento, se for possível,
é que, além do relatório da execução, se é que houve as execuções de poços artesianos, o relatório dos locais atendidos, né, que isso é muito importante. Onde foram perfurados os poços, qual o critério para a liberação dos poços, se seguiu os requisitos, né, que o DENOX exige, né, os requisitos fundamentais, que é o processo legal, a escritura, ou a doação do terreno, o número de famílias atendidas. Houve também, Ricardo, uma entrega sem nenhum critério de milhares de caixas d'água em período eleitoral, caixas d'água e tubulações, né? Solicitar os locais que foram atendidos, né? Os locais que foram atendidos e quais os critérios desse atendimento, porque há muita reclamação de que não houve o devido processo legal, ou seja, o projeto com a relação dos beneficiados, e sim entregue aleatoriamente a alguns candidatos a vereadores em véspera de eleição. Isso é muito grave. Obrigado, deputado Paulo Guedes. É muito importante as suas contribuições. E eu quero aqui, né, contemplar os nossos requerimentos, ao final da audiência aqui também, essas importantes considerações. Porque o que nós observamos também foi que, principalmente nesse período eleitoral, houve diversas, né, milhares de entregas de reservatórios individuais, de poços artesianos. Nós observamos que as máquinas do DENOX estiveram percorrendo todas as cidades do norte de Minas durante um período eleitoral, sequer respeitando a legislação eleitoral e beneficiando candidaturas aliadas a esses deputados que indicaram a nomeação no DENOX. Então, no nosso requerimento também aqui, queremos acrescentar essas informações, né, com relação ao uso da máquina pública do DENOX durante o período eleitoral. Por fim, convidar aqui agora, para as suas palavras e consideração final, né, o nosso amigo, grande parceiro, deputado federal, Padre João. Se eu tiver muito. Parabéns, deputado Ricardo, deputado Paulo Guedes, deputado Electo, todos que participaram dessa audiência. Eu estava com dados móveis, eu não sei se eu fui compreendido e ouvido naquela primeira fala, mas eu pude estar acompanhando, mesmo com picos, desde o início. Então, as denúncias, de fato, são graves, têm que ser apuradas. Um órgão federal tão estratégico não pode ficar sob a responsabilidade de quem não tem compromisso com as políticas públicas, sobretudo para atender um povo que precisa e exige de uma atenção política e de programas. A mudança do clima exige de nós também um repensar. Por isso, deputado Ricardo, talvez além das denúncias, todas eu assino, tudo junto ao Ministério Público Federal, apurar. Eu mesmo fui prejudicado com a execução de emendas nossas, por isso que eu parei de colocar emenda, porque elas não estavam cumprindo. Então, isso é grave. Em relação a procedimentos em propriedade particular, eu fui também prejudicado uma vez por isso. Então, isso é grave, tem que ser apurado, porque tem os próprios órgãos federais dentro da CGU. Então, isso também teria que ser encaminhado, né, para a advocacia, para a própria controladoria. E ainda, eu encerro dizendo assim, acho que não é porque esse órgão foi totalmente escateado, usado na politicagem, que tem que ser abandonado. Então, nosso apelo ao presidente Lula, ao ministro da Casa Civil, a reestruturação. Se tivesse um apelo de todos nós para a devida reestruturação, cuidado com a carreira dos servidores e que essas providências fossem urgentes. O governo não pode ficar criando cobra, né? Embora as cobras tenham um lado bom, infelizmente, os que estão aí estão prejudicando não só o nosso povo, mas também as pessoas de carreira. Então, conte conosco, parabéns pela iniciativa e outras iniciativas também, como o desdobramento daquela visita que foi feita ao DENOX, que já surtiu efeito, começa a audiência. Conte também conosco com outras iniciativas de estar participando, inclusive presencialmente. Obrigado
E desculpa aí pelos sinais, né, que não estava bem aqui. Agora, com dados móveis, fixos melhor, com Wi-Fi melhor. Dados... Obrigado, deputado federal Padre João, pelas importantes considerações trazidas aqui. E assim como colocou o deputado Padre João, colocou o deputado federal Paulo Guedes, né, nós temos sofrido esse sucateamento do DENOX, né, pelos governos que passaram pela presidência da República, mas, no cumprimento do dever, do papel deste parlamentar, em conjunto com a Comissão de Participação Popular, com o apoio dos nobres deputados, nós estamos promovendo essa audiência pública. E os encaminhamentos dela, eu acredito que serão bastante benéficos para a nossa região, para que nós possamos, a partir desse relatório apontado aqui nessa comissão, com o apoio dos 2 deputados e a bancada mineira aí na Câmara Federal, nós possamos levar ao presidente Lula, ao ministro Rui Costa, ao ministro Valdez Góes e ao ministro Alexandre Padilha, esse desejo e essa necessidade de reestruturar o DENOX. Reestruturar o DENOX, promover uma autarquia cada vez mais sólida, com possibilidades de executar políticas públicas que realmente façam com que a água, que é esse bem tão precioso para a sobrevivência e para a vida, seja a garantia para as nossas comunidades rurais, para os nossos municípios e para a nossa região. Por fim, quero aqui apresentar também o nosso requerimento de visita técnica, né, ao DENOX em Fortaleza, à presidência do DENOX em Fortaleza, para a apresentação ao presidente do DENOX desse relatório apontado pela comissão, bem como ao ministro Valdez Góes e ao ministro Alexandre Padilha, para que nós possamos, de forma institucional, cumprir o papel, né, do poder e voz do cidadão mineiro na Assembleia Legislativa, que é o de fiscalizar, o de apontar orçamento e apontar sugestões para a melhoria do nosso Estado, dos nossos municípios e do nosso país. E, com isso, podermos trabalhar para que o DENOX volte a ter vida, volte a ser o órgão que promoveu, ao longo dos seus 110 anos, o desenvolvimento de todo o Nordeste do Brasil, de todo o Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, do Noroeste, e faça a promoção, né, dos recursos hídricos para quem mais precisa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, a presença dos convidados e do público presente, e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos pela participação.